Shalom, shalom, shalom. A paz do Senhor a todos os amados que conosco estão conectados neste dia, nesta hora, neste culto de reverência e adoração ao nosso bom Deus. Saudar a todos na bendita paz do nosso Senhor e também no nome do nosso pastor Elder Mutimucuyo. Eis que aqui ele está presente, eis que ele sauda também. De igual modo ao seu povo, pode não ser diretamente nem fisicamente, mas porque ele carrega o seu povo em seu coração, então sintam-se todos saudados pelo homem de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual de igual modo agradeço a ele por este dia, agradeço a ele também pela vida dele, agradeço ao nosso Deus eterno pela vida que tem conferido aos seus servos, aqueles que têm cumprido com a obra do Senhor, aqueles que têm levado avante a obra, o Evangelho de Cristo até grandes patamares. No nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar a irmã que deixou seu comentário agora, que é a irmã Virgínia Antônio. Louvado seja o nosso bom Deus. Convido também os amados irmãos a deixarem o seu comentário, comentário de saudação, comentário também do entendimento que terá da palavra de hoje, comentário também daquilo que serão os versículos, os livros que serão partilhados neste dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. Eis que mesmo para corrermos com o tempo, louvado seja o nosso bom Deus, é de falar mesmo sobre o tema em que o Senhor preparou para conosco neste dia. Louvado seja o nosso bom Deus. Como sempre, o Senhor prepara um tema para a sua mensagem, prepara um tema para aquilo que é a ministração, aquilo que é a sua palavra. Louvado seja o nosso bom Deus. E hoje Deus preparou, acima de Salvador, Ele é o Senhor. Aleluia. Esse que é o tema que o Senhor preparou neste dia. Acima de Salvador, Ele é o Senhor. Louvado seja o nosso bom Deus. O nosso bom Deus, acima de Salvador, Ele é o Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, acima de Salvador, Ele é o Senhor. Eis que Deus vai falar por intermédio deste tema, eis que Deus vai falar por intermédio da mensagem e ministração que aqui será deixada neste dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é de convidar os amados irmãos numa breve adoração, que essa adoração também simbolizará uma oração onde vamos consagrar este culto, onde vamos preparar o nosso espírito, onde vamos preparar o nosso coração, entregando a Deus este dia, entregando a Deus este presente que Ele nos confere de podermos participarmos do seu culto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.
Aleluia, louvado seja o nosso bom Deus. Yena ihusi wati ihusi, muvumbi wa inquacho, Shilu inquacho, shifanela yena. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Ele é criador de todas as coisas a Ele pertence, porque Ele que é o Senhor de todas essas coisas. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Agradecer a todos que estão conectados nesta hora e neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Prepare o seu coração para receber da semente que aqui será deixada. Como sempre digo, não venha com expectativa, mas venha com a fé. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Vindo com a fé alcançarás, vindo com a fé conquistarás, mas a expectativa é decepcionada, porque aquilo que esperamos ou esperávamos ver ou ter, não acabamos de ter, porque é uma expectativa somente. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Como dizia o tema para hoje, acima de Salvador, Ele é o Senhor. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Salvador, como muitos bem sabem, Ele é também o nosso Senhor. Desde mesmo o Antigo Testamento já se vinha falando dele, de que virá alguém maior, virá alguém para salvar o mundo, virá alguém para salvar aqueles que estão sobre a condenação. Este que será a luz, este que será a lâmpada, este que será a restauração da igreja, este que será a restauração de toda a terra, que foi o nosso Senhor e é ainda o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso bom Deus. Então, muitos sabendo de que vem uma promessa, muitos sabendo de que vem alguém para salvar o mundo, vem alguém para libertar-nos do pecado, para nos libertar da opressão, que é a condenação, que é aquilo que o diabo tem feito sobre a nossa vida, para nos separar da presença de Deus. Então, o mundo se alegrou, porque sabia de que vem alguém para nos salvar. O mundo se alegrou, porque sabia de que vem aquele que é o Messias, a luz do mundo, que restaura a terra. Então, muitos estavam na expectativa de que virá alguém, uma mulher virgem, vai conceber alguém, vai trazer esta pessoa para nos salvar, para nos libertar, para nos livrar da opressão. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Muitos estavam nesta expectativa por saberem de que Ele que é o Salvador. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Muitos estavam nessa expectativa porque sabiam de que Ele era o Salvador e Ele é o Salvador. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra como sendo o Salvador, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, e também o Senhor, quando Ele chega mesmo no dia do seu nascimento, muita gente corre para o ver, muita gente corre para ver aquele que é o Messias, o Salvador da terra. Muita gente se alegra, muita gente crê nele, mesmo sem ver as maravilhas que Ele faz ainda pequenino. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, eis que quando Ele cresce, louvado seja o nosso bom Deus, se manifesta aquilo que é o senhorio de Deus sobre Ele. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Onde Ele se faz os milagres, onde se Ele cura, onde se Ele liberta, mas também neste processo de libertação, de cura, mostrado ou representado como sendo o Salvador, que é aquele que liberta e tudo mais, Ele também quer representar-se como sendo o Senhor, que precisa de alguém para se reverenciarem a Ele, que precisa de alguém para estarem debaixo da unção dEle, para o reverenciarem como sendo o Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, quando Ele já quer se apresentar, ou quando Ele quer se mostrar diante das pessoas como sendo o Senhor, então é onde há intrigas. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mas quando Ele é conhecido como sendo o Salvador, as pessoas se alegram. Mas quando Ele se apresenta como sendo o Senhor, há conflitos. Quando Ele se apresenta como Senhor, há confusão. Quando Ele se apresenta como Senhor, há brigas, há fofoca, há pessoas que lançam pedra, atiram pedras. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Quando Ele multiplica os pães como sendo o Salvador, quando Ele multiplica o peixe como sendo o Salvador, quando Ele cura os coxos, os cegos como sendo o Salvador, as pessoas se alegram. Mas quando Ele diz que sou o pão da vida, as pessoas já não se alegram. Por quê? Ele diz que é o Senhor. Quando Ele diz que eu sou a água da vida, as pessoas não se alegram. Por quê? Porque Ele diz que eu sou o Senhor. Então, é Deus falando para conosco neste dia de que Ele, acima de Salvador, Ele é o Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, porque o Senhor é aquele a quem nós nos submetemos a Ele. O Senhor é aquele a quem nós nos humilhamos a Ele. O Senhor é aquele a quem nós obedecemos a Ele. O Senhor é aquele a quem nós esperamos nele. Ainda que não alcancemos aquilo
aquilo que muitos entendem de que são bens materiais, mas temos a garantia da salvação, porque se Ele é o nosso Senhor, Ele é também o nosso Salvador. Não olhamos Ele somente como sendo o nosso Salvador, não olhamos a Ele somente como aquele que trará a providência, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, mas olhamos Ele como sendo o Senhor, o Criador, como adoramos no início. Yena muvumbi wa misava wa hinkwaso, swilo hinkwaso swigandzela yena. Todas as coisas adoram a Ele. Por quê? Porque Ele é o Senhor, é Ele quem criou, não porque Ele é o Salvador, mas as coisas se sujeitam a Ele por Ele ser o Senhor. As águas se sujeitam a Ele por Ele ser o Senhor. As montanhas se sujeitam a Ele por Ele ser o Senhor, não por ser Salvador. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos dar entendimento e discernimento desta palavra. Aleluia, louvado seja o Senhor. Considere o nosso bom Deus como sendo o seu Salvador, mas acima de tudo como sendo o seu Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. É de convidar os amados irmãos a abrirmos o livro de Mateus. Aleluia. É de convidar os amados irmãos no livro de Mateus, capítulo 21. Ou melhor, capítulo 7, versículo 21, perdão. Convido os amados irmãos a deixarem o mesmo livro nos comentários. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. É de prosseguir com a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Assim diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo a falar aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Porque há muitos que o confessam como sendo o Senhor, mas eles apenas o querem como sendo o Salvador. Aleluia. Muitos o confessam mesmo Senhor, 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 mas o confessam somente para usurpar, para usufruir daquilo que Ele é, daquilo que Ele representa, que é a cura, que é a profecia, que é a libertação. Então as pessoas o confessam como Senhor para extraírem esses bens, para extraírem estes benefícios. Mas aqui o nosso Senhor Jesus Cristo nos clarifica: nem todos esses que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão lá. Porque eles não fazem a vontade. Louvado seja o nosso bom Deus. Aquele que faz a vontade é aquele que o reconhece como sendo o Senhor. Louvado seja o nosso bom Deus. Porque como Ele sendo o Senhor, Ele nunca estará por cima dele, porque Ele é o Senhor. O Salvador, o povo de Deus, pode até haver outros salvadores, mas o nosso Deus é o único Salvador. Mas quando tu olhas Deus como sendo o Salvador, quando Ele não te dá, certamente correrás para uma outra pessoa que pensas ou crees que pode te dar. Podes não conseguir a cura da parte de Deus, então correres até os curandeiros. Por quê? Entende de que Ele não conseguiu te curar, te salvar. Louvado seja o nosso bom Deus. Então, é Deus falando para conosco neste dia, de que Ele acima disto que é Salvador, a pessoa que cura, que liberta, Ele é o Senhor. Por quê? O considerando como Senhor, onde herdaremos o reino do céu. Porque quando consideramos como Senhor, onde que fazemos a vontade do Pai, onde que cumprimos a palavra dele, porque nós sabemos de que Ele que está por cima e nós é que estamos por baixo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Continuando ainda no mesmo livro, versículo 22. Assim diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? Aleluia, profecia. E em teu nome não expulsamos demônios? Libertação. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Continuando no versículo 23, assim diz: e então lhes direi abertamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que Deus nos impacta com esta palavra, nos dando mais sabedoria e entendimento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Jesus aqui falando o povo de Deus abertamente, nos advertindo, nos dizendo abertamente de que naquele dia, louvado seja o nosso bom Deus, no dia do juízo, haverá pessoas que dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E vejam as coisas que eles referenciam, são aquelas coisas que ele faz como o Salvador, aleluia, que é a profecia, que é expulsar demônios, que é fazer maravilhas. Mas eles não referenciam aquilo que é o senhorio de Deus. Eles não dizem: ah, Senhor, nós em teu nome te obedecemos, ah, Senhor, nós em teu nome fizemos a sua vontade. Mas eles referenciaram que nós fizemos os milagres, eles referenciaram que nós profetizamos em seu nome. Então é Deus falando conosco neste dia de que essas pessoas somente tinham Jesus como sendo o seu Salvador, mas eles não tinham como o Senhor, porque Jesus, de igual modo, ele diz no versículo 23 que lhes direi abertamente, sem ocultar nada, mas falarei mesmo abertamente, que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Afastam-se de mim, saiam da parte de mim. Vocês não pertencem a mim, vocês praticam a iniquidade. Louvado seja o nosso bom Deus. A iniquidade é pecado, mas a iniquidade é aquele pecado que a pessoa comete na inconsciência, na consciência, bem dizer. É o pecado que a pessoa comete como sendo um costume, é um pecado que a pessoa comete como sendo um hábito. A pessoa carrega este pecado, este hábito durante processos de vida. Se a pessoa querer se arrepender sobre este pecado, então é onde referencia aqui: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. São pessoas que curavam, são pessoas que libertavam, são pessoas que profetizavam, porque eles diziam: Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome libertamos, em teu nome fizemos milagres. Nem sabemos quais são os milagres, porque não especificam. Nem sabemos também qual é o tipo de profecia. Poderia ser um tipo de profecia de uma outra dimensão, mas ele lhes diz, Jesus aqui abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eis que vocês somente me tiveram como sendo o vosso Salvador, mas não me quiseram como sendo o vosso Senhor. Por quê? Vocês não praticaram a minha vontade, vocês não praticaram aquilo que era o meu desejo, mas fizeram aquilo que era a vossa vontade, mas fizeram aquilo que é o vosso desejo. É Deus falando conosco, o povo de Deus, neste dia. Muitas pessoas se estarão à pregação, muitas pessoas se estarão em oração, muitas pessoas se estarão em profecias e tudo mais, mas é Deus falando conosco. Nem todas essas coisas, nem todas essas pessoas terão a garantia do reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste daquelas coisas que salvam, que é a libertação e tudo mais, mas a maior coisa que salva, que é a palavra de Deus. Aquele que segue esta palavra de Deus é obediência, certamente alcançará a salvação. Louvado seja o nosso bom Deus, porque aquele que obedece à palavra do Senhor é aquele que reconhece o nosso bom e eterno Deus como sendo o seu Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Então, que nós sejamos achados também na mesma situação que eles. Nós sejamos achados também na mesma situação que os que olham somente como o Salvador. Quando eles não têm a cura, se afastam. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Quando eles não têm o púlpito, eles se afastam. Quando não estão no altar, eles se afastam. Quando não são libertos, eles se afastam. Quando não recebem a profecia, eles se afastam. Mas aquele que sabe de que, ei, o meu Deus é o meu Senhor, então eu nele esperarei em cada situação, em cada momento. Ainda que eu não receba uma profecia, mas a minha vida será uma profecia. Ainda que eu não receba uma libertação, mas a minha salvação que alcançarei será a minha libertação. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Essa pessoa não se preocupa com as coisas que ele alcançará como sendo bens materiais, mas ele preocupa-se em alcançar o amor, em alcançar a misericórdia de Deus. Pois isso sim, vindo de Deus, é que mostra mesmo de que ele é o nosso Senhor. Hoje o Senhor é aquele que cura. O
O Senhor é Ele também aquele que nos perdoa os pecados. O Senhor é aquele que nos confere a misericórdia. Eis que estamos também no ano da misericórdia divina. Por quê? Porque temos um Senhor. Aleluia. Temos um Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. É de convidar também os amados irmãos no livro de 2 de Pedro, capítulo 2. Aleluia. 2 de Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 1, convido os amados irmãos a deixarem o seu comentário. A deixar o seu comentário fazendo a missão do livro. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim diz. Deus nos abençoe e nos conceda entendimento em nome de Jesus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Versículo 2, assim diz. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aleluia. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Assim diz na minha versão. A sua perdição não dormita. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, que Deus nos confere entendimento e discernimento desta palavra também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, também o apóstolo Paulo, com entendimento, com a revelação de Deus, ele fala aqui nesta palavra, dizendo de que houve antes falsos profetas, houve antes aqueles que induziam as pessoas a correrem para a salvação. As pessoas, por verem milagres, corriam até eles, os falsos profetas. As pessoas, por verem prodígios, corriam até eles, os falsos profetas. Por quê? Queriam o Salvador. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, aqui diz que esses são os falsos profetas que houve entre o povo, falsos doutores que houve entre o povo. Os falsos doutores são aqueles que ministram somente a salvação, mas não ministram a repreensão contra o pecado. Então, é Deus falando aqui. Introduziram-se esses falsos doutores, introduziram-se esses falsos profetas que induziram o povo à perdição e negaram o Senhor. E neste tempo também haverá e há essas pessoas, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, que introduzem a mentira, que introduzem o engano ao povo de Deus, dando aquilo que as pessoas lhes agrada, dando aquilo que as pessoas lhes satisfaz, mas não dando aquilo que as pessoas necessitam. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O que nós mais precisamos não é a libertação, não é a cura, mas é alcançar a vida eterna. O que nós mais precisamos não é somente ouvirmos a palavra de Deus, mas é também a conversão. Há muita gente mesmo na igreja, há muita gente ouvindo a palavra de Deus dia e noite, mas ainda não está convertida, porque nega ainda o Senhor. Ele ouve, ele participa dos sermões, porque quer somente um benefício, mas ele não quer ainda se submeter. Louvado seja o nosso bom e nosso bom eterno Deus. Aleluia. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aleluia. Muitos seguirão este caminho, muitos seguirão esse trajeto, muitos andarão atrás deles, querendo manchar o caminho da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. Aleluia. Rapidamente também te convidar os amados irmãos, livro de 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Primeira de Samuel, capítulo 15. Aleluia.
convido os amados irmãos a fazerem a missão. 1 de Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 19. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 1 de Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 19. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. É de ler nas minhas duas versões. Uma diz: porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura, peço que prestemos atenção no versículo 22, assim diz, e sublinhemos se possível, assim diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Então aqui também encontramos mais uma situação, povo de Deus, por intermédio do profeta Samuel. O profeta Samuel que é mandado por Deus para repreender a Saul. Saul que era o rei, Saul que era aquele que Deus o constitui como sendo a pessoa que tinha que guiar o povo de Israel. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, aqui Deus deu uma instrução a este homem chamado Saul, e este homem não obedeceu com a instrução de Deus. Deus mandou-lhe para entrar numa cidade e destruir tudo quanto havia naquela cidade, mas ele não destruiu tudo, mas tomou vivo o rei daquela cidade. Eis que isso não foi agradável aos olhos do Senhor. Eis que Deus fala depois por intermédio do profeta Samuel, onde depois Deus lhe diz aqui por intermédio do profeta Samuel, no versículo 19, onde diz: porque, pois, não atentaste à voz do Senhor? Porque, pois, não ouviste a voz do Senhor? Então, onde ele depois, como justificação, diz que não temi ao povo, não, eu ouvi ao povo, ao que o povo falava, ao que o povo dizia. Por isso que eu não fiz na totalidade o que o Senhor me mandou. Nós tomamos o que o povo mandou. O povo mandou com que levássemos os bois daquele lugar, o povo mandou-nos com que levássemos ovelhas daquele lugar para oferecermos sacrifício ao Senhor. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, a precipitação de Saul foi oferecer sacrifício a Deus. A precipitação e a preocupação de Saul foi oferecer um holocausto a Deus. Bem que depois o profeta Samuel lhe clarifica: ô Saul, entenda isto, eis que para o Senhor o que vale mais não é o sacrifício, mas sim é a obediência. O que vale mais diante do Senhor não é o sacrifício, mas sim é a obediência. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Quando vais aos curandeiros, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O que eles querem é o sacrifício. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Para te salvar, entre aspas, do problema em que tu tens. Para te curar, eles querem um sacrifício. Para te libertar, eles querem um sacrifício. Para te dar uma riqueza, eles querem um sacrifício. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então aqui o profeta Samuel clarifica a Saul: para Deus o que vale mais não é o sacrifício, mas sim é a obediência. Porque Ele é o Senhor, Ele não é apenas o Salvador. Aleluia, louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, a pessoa que olha Deus como sendo o Senhor, ele constantemente, a sua preocupação é procurar se alinhar com Deus, é procurar se alinhar com os propósitos de Deus. Porque ele tem que estar em constância obediência, porque o Senhor é Senhor. Aleluia, o Senhor é Senhor. Não olhamos somente
somente como sendo o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Então, como sendo filho, procuramos obedecer ao nosso Pai, aleluia. Não procuramos constantemente sacrifício, não, porque para Deus não vale mais o sacrifício, mas sim a obediência, aleluia. Aqueles homens que profetizavam, eles tinham sacrifício. Para profetizar, certamente eles jejuavam meses e meses para profetizar, para libertar, também passaram por jejuns para libertarem, para fazerem milagres, passaram também por jejuns e jejuns para libertarem. Mas Jesus lhes disse abertamente: eu nunca vos conheci, vós que pratiqueis a iniquidade. Porque eles correram mais para o sacrifício, eles correram mais para aquilo que era aparente, eles correram mais para, louvado seja o nosso bom e eterno Deus, eles correram mais para os dons do Espírito Santo, mas eles não correram para os frutos do Espírito Santo. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Eis que muitos se perdem nisso também, por correrem para os dons do Espírito Santo e não correm para os frutos do Espírito Santo. Eis que o livro de Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a benevolência, que é a bondade, que é a obediência também a Deus. Aquele que carrega o fruto de Deus, que é a evidência de Deus sobre a sua vida, ele certamente, por aquilo que faz, seja não falar, não agir, as pessoas virão: aqui tem um fruto aqui de Deus, aqui tem um fruto de um Senhor, aqui tem um fruto de algo celestial e divino. Então, as pessoas não precisam ver as coisas aparentes que são os dons, as pessoas não precisam ver as coisas aparente que é orar em línguas. As pessoas não precisam ver as coisas aparentes que são as casas, as mações, para verem de que nós cremos ou servimos ao nosso bom eterno Deus. Mas o fruto procede da obediência e não procede do sacrifício apenas. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, que o nosso bom e eterno Deus possa nos conceder mais entendimento, que essa palavra caminhe conosco todos no nosso coração. Olhemos o nosso bom Deus como sendo o Senhor, acima de tudo. Ele é sim o nosso Salvador. Se Ele é o nosso Senhor, é porque é também o nosso Salvador. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Amém. E de convidar também um último livro, o livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, aleluia, para fecharmos mesmo com a palavra do Senhor neste dia, com o Senhor nos preparou e tem nos abençoado com ela. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, aleluia. É de prosseguir com a leitura, convido os amados irmãos a deixarem o seu comentário. Assim diz a palavra do Senhor: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Mais fundo, assim diz, mais fundo e profundo. Versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo também, por meio desta carta a Tito, clarifica essas pessoas mesmas que não alcançam a pureza de Deus, porque não estão puras, porque ele diz aqui todas as coisas são puras para os puros. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, porque eles não são puros porque confessam de que conhecem a Deus, como diz a palavra de Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes. Louvado seja o nosso bom Deus. Como lemos também no livro de Samuel, capítulo 15, 19, de Saul, aqui a situação dele, ele confessava o Senhor, ele confessava de que conhecia o Senhor, ele confessava de que o Senhor era o seu Deus, mas ele o negou por causa da desobediência, ele o negou por causa das suas obras. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então, o povo de Deus, busquemos mesmo a obediência, pois isso é o que agrada ao Senhor. Aleluia. Amém. Isso que agrada ao Senhor. O reconhecer de que Ele é o nosso Senhor, isso sim que agrada, isso sim é que nos confere a salvação. A Bíblia também nos fala dos 10 leprosos
Eis que Jesus curou os 10, todos correram alegres, alcançaram a cura. Eles criam de que seriam salvos, viram Jesus como sendo o seu Salvador. Mas a Bíblia diz que apenas um é que voltou para agradecer. Apenas um é que chegou, se sujeitou diante dos pés de Jesus. Apenas um é que chegou e adorou, agradeceu, reverenciou, porque reconheceu de que ele era sim o Salvador, mas acima do Salvador era o Senhor. Então, aqueles que ouviram Jesus somente como sendo o Salvador, correram, porque foram salvos, foram curados, então foram. Mas aquele que reconheceu de que não, ele sim é meu Salvador, mas acima de meu Salvador é o meu Senhor. Então vou permanecer aqui na presença dele. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Então assim seja também para conosco, o povo de Deus. Consideremos nosso bom Deus como sendo o Senhor. Não lemos ele constantemente como sendo o Salvador. Aleluia. Não lemos ele como sendo o provedor. Aleluia. Porque ele é a nossa providência. Se cantamos é uma bênção conhecer a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Cantamos é uma bênção conhecer a Jesus. Não cantamos que é uma bênção ter o que Jesus tem. Não é uma bênção ter aquilo que Jesus nos dará e tudo mais. Mas nós cantamos é uma bênção conhecer a Jesus. Então, é uma bênção também conhecer ao nosso bom, eterno Deus. É uma bênção termos a Ele. Bem, eu dizia também a algumas pessoas que Deus, na verdade, não tem amor. Deus é amor. Deus, na verdade, não tem a paz. Deus é a paz. Deus, na verdade, não tem a resposta para a sua vida. Ele é a resposta. Deus não tem a libertação para si. Ele é a libertação. Então, tudo isso consiste em o recebermos como sendo o nosso Senhor. Aquele que o recebe como sendo o Senhor mesmo, de verdade, todo o pacote está sobre ele. O pacote da libertação, o pacote da cura, o pacote da promoção, o pacote da santificação, tudo está com ele, porque ele recebeu a Deus em seu coração. Então, Deus não tem amor, Deus é amor. Então receba a Deus, louvado seja o nosso bom Deus. Não procure somente receber o amor de Deus, porque se procurares receber somente o amor de Deus, se assemelharás com os que o consideram como sendo o Salvador. Mas aquele que o considera como Senhor, quer a Ele. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Que Deus possa nos abençoar com essa semente, que essa palavra caminhe conosco constantemente, possa nos livrar de toda peste, de toda praga, que não haja nenhum devorador para consumir aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Eis que a semente foi deixada, mas parte mesmo dos amados irmãos regarem esta semente para que possa germinar. É um processo e depois de germinar possa produzir frutos. Então, assim seja também para conosco, o povo de Deus, e de convidar os amados irmãos numa adoração também, para depois uma breve oração. Aleluia! Louvado seja o nosso bom Deus. Aleluia.
Louvado seja o nosso bom e eterno Deus, a quem tu escolheste sobre a sua vida. Eu escolhi a Jesus, aleluia. Amém. Eu escolhi o meu Senhor sobre a minha vida, aquele que é o pacote completo sobre a minha vida. Louvado seja o nosso bom Deus por esta palavra. Convido os amados irmãos mesmo numa breve oração, em oração de gratidão, em agradecimento da palavra de quem foi deixada. Que essa palavra possa encontrar mãos e almas que possam ser restauradas. Então peça perdão a Deus, peça com que Ele te dê entendimento, para que o vejas como sendo o Senhor, para que andes em obediência, para que andes em submissão a Ele. Não procure somente aquilo que Ele tem, mas procure aquilo que Ele é sobre a sua vida. Bem dizia, em nome de Jesus. Então oremos, amados irmãos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, Pai Santo, nesta hora. Obrigado, Senhor, pela mensagem e palavra que o Senhor nos conferiu neste dia. A palavra, Papai, de restauração, renovação e fortalecimento à nossa fé. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por este presente que o Senhor nos conferiu, de ouvirmos a sua palavra, de ouvirmos, Papá, a palavra de vida. Pois a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Pois a sua palavra, Papai, é vida em nós, porque são palavras puras, refinadas 7 vezes sobre o ouro. Pai amado, Pai misericordioso, te pedimos, Papai, te pedimos, Pai. Faça-nos caminhar, Papai, em obediência, Senhor, à sua palavra. Pois o Senhor é o nosso Senhor. Todas as coisas a ti se sujeitam. Pai, assim também queremos nos sujeitar a ti. Pai, queremos nos sujeitar à sua palavra. Queremos nos sujeitar, Papai, à sua soberania. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Príncipe da paz e Rei da glória. Queremos seguir, Papai, aquilo que agrada ao Senhor. Queremos evidenciar e manifestar, Pai, os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. A obediência, o amor, Papai, a honestidade, a fidelidade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Rei da glória e Príncipe da paz. Ilumine, Papai, cada um, Pai Santo, que conosco está conectado a esta hora. Toca, Papai, em nome de Jesus. Restaure o coração de cada um. Restaure a visão e a intenção de cada um, Pai. O Senhor, Papai, é o nosso Salvador, mas acima, Papai, de tudo, o Senhor é o nosso Senhor, porque o Senhor, Papai, que nos formou, o Senhor, Papai, é que nos criou, e por ter nos criado, o Senhor nos salva, Papai, da perdição, o Senhor nos salva, Papai, da condenação, o Senhor nos salva, Papai, das trevas, para a honra e a glória do seu santíssimo nome, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, te bendizemos, Papai, em nome de Jesus, Pai. Oro, Papai, pedindo, meu Pai, com que o Senhor alcance, Papai, cada um que nos assiste nesta hora. Toca ele juntamente com a sua família, Pai. Restaure a fé, Papai, restaure a crença. Faça-os, Papai, te buscar em espírito, em verdade. Pois o Senhor disse, Papai, este é o tempo, Papai, onde haverá aqueles que te buscarão em espírito, em verdade. Assim seja, Papai, queremos te buscar e te alcançar, Papai, em espírito, em verdade, Papai. Faça-nos caminhar, Senhor, pedimos em santidade. Faça-nos caminhar, Papai, pedimos em comunhão com o Senhor. Cubra-nos, Papai, e revista-nos, Papai, de toda a armadura celestial. Porque a sua palavra diz, Papai, resistei o diabo e ele fugirá de vós. Então, Senhor, blinda-nos da sua palavra, blinda-nos, Papai, da santidade, que o inimigo fugirá de nós, porque o Senhor é o nosso Senhor. E porque o Senhor ser o nosso Senhor, Papai, o Senhor nos salvará. O Senhor nos libertará desta peste chamada coronavírus. Pai, alcance, Papai, cada um que está enfermo, Papai. Livre, Papai, de toda enfermidade, todo, Papai, mal que esteja, Papai, a consumir ou a oprimir a sua vida. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a restauração, receba a renovação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Procure mesmo caminhar em santidade, em comunhão constante com o nosso bom Deus, hoje, amanhã e para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso bom e eterno Deus. O caminho e a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele que é o caminho, então vamos caminhar nele. Ele que é a verdade, então vamos caminhar nele constantemente, em cada situação. Em nome de Jesus, agradeço a todos os amados que estiveram conectados conosco e dizer que temos também transmissão aqui em direto no Facebook, a hora 11. Então peço que se mantenham conectados fielmente mesmo, com compromisso com Deus,
nestes cultos que são transmitidos aqui na casa do Senhor, fortalecendo mais pessoas, partilhando a ministração, partilhando a palavra do nosso bom e eterno Deus. Temos aqui na casa do Senhor também linhas de oração. Serão mais uma vez partilhadas essas linhas de oração para os amados irmãos que ainda não os têm, mas foram partilhados aqui na casa do Senhor, na página da igreja. Então, o amado irmão que tiver um pedido de oração, é só contactar esses números para fazer o seu pedido de oração. Aleluia. Amém. Que o nosso bom Deus guarda, nos livre-nos de todo mal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja filho de Deus verdadeiramente, seja aquele que segue a vontade de Deus verdadeiramente. Que o Senhor faça-te vencer hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Aquele que crê, digita, diga amém, em nome de Jesus. Amém. Amém.